Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, o texto que eu quero usar para a gente estar ministrando a palavra. O texto diz assim: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, pedimos graça e favor, que o Senhor possa tocar, Senhor, a vida de cada líder, cada pastor que está ouvindo essa palavra, Senhor, presencialmente ou, Senhor, nessa transmissão, que o Senhor derrame graça, favor, abra o nosso entendimento e que toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor. Amém. Algo importante para a gente entender como pastor de uma igreja, em especial um pastor sênior também, e para você edificar uma igreja com propósito, uma igreja saudável, eu acredito que nós precisamos, primeiramente, ter alguns alicerces que são extremamente importantes para essa construção. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é que uma igreja, ela precisa ter uma visão, uma missão e seus valores muito bem claros. E muitas vezes nós percebemos que algumas organizações, algumas igrejas, elas acabam tendo anos, né, assim, já de vida, e elas acabam sempre esbarrando em algo e não crescendo, e entra muita gente, mas também sai muita gente, e entra muita gente, e sai muita gente, porque ela nunca estabeleceu claramente a sua visão, a sua missão e os seus valores. Isso é de fundamental importância, porque a visão é aquilo que Deus falou ao seu coração, e em especial o pastor sênior. Isso também vale para quem é um líder de uma equipe ou que lidera pessoas. A visão é aquilo que Deus falou ao seu coração. A missão é como você vai fazer isso, e os valores é como você constrói tudo isso. E sabe, estabelecer isso é o alicerce para tudo aquilo que você vai construir. As pessoas nos seguem por uma visão, ninguém segue um andarilho ou um corredor. As pessoas querem seguir aquele que tem uma visão. E você lidera as pessoas quando você fala sobre a sua visão, mas você governa quando você escreve a sua visão. Por isso é importante, Abacuque dá esse conselho, diz, né, Senhor, o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, porque para quem possa ler, até quem passa correndo. Então, a visão é algo que muitas vezes até você, pastor, tem no seu coração, mas você não passa ela à frente. Você não escreve, você não deixa ela muito bem clara para as suas ovelhas, para a sua liderança, para a sua equipe, que aquilo é de fundamental importância. E aí o que acontece quando você não deixa a sua visão clara para a sua igreja e para a sua equipe? Entram outros no meio do rebanho, e o que acontece? Implantam a sua visão, a visão que essa pessoa tem. E aí você vê o quê? Muita divisão acontecendo, muitas pessoas que acabam criando uma igreja dentro da igreja, porque o pastor sênior, o líder daquela igreja, acabou não colocando, implantando aquela visão para a sua equipe. E não só isso, escreva, você vai olhar aqui, nós temos a nossa visão escrita no hall, nós tínhamos aqui, agora melhor, nós temos aqui no nosso corredor, onde tem a nossa história. Sempre estamos repetindo a nossa liderança de líderes aqui que nós temos, sempre eu estou repetindo isso, qual é a nossa visão. Muitas vezes, e esses dias eu fiz algo aqui muito curioso, numa reunião de líderes nossa, eu falei assim: quem sabe a nossa visão completa? Fica em pé. Peguei vários vouchers aqui da nossa cafeteria e fiquei aqui, fala a nossa visão em pé. Aí a pessoa ficava em pé, repetia a visão, o outro repetia também. Quem ia acertando, completa a visão ali, nossa, eu fui ganhando voucher de café. Depois os nossos valores, a nossa missão também. Parecia algo simples fazendo com a nossa liderança, mas foi fundamental, porque as pessoas começaram a gravar exatamente qual é a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores. Então, nós precisamos entender isso. O próprio Jesus, ele entendia a missão dele, a visão que ele tinha para ele. Ele diz em João 17:37, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, sabe algo que Satanás trabalha? Ele trabalha para roubar a visão. Por isso, pastor, você precisa ter uma visão muito clara. Isso, sabe o que acontece quando você tem uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua igreja? Esse é o guarda-chuva para todos os outros ministérios. Recentemente eu estava numa reunião de pastores, e era um pastor de adolescentes que estava
foi falar nesta reunião, e quando ele foi falar nessa reunião, ele apresentou a visão, a missão e os valores do Ministério de Adolescentes. Enquanto ele apresentava aquilo, eu fiquei olhando e falei, mas isso não tem nada a ver com a igreja que ele congrega. Eu conheço a igreja que ele congrega. Eu sei quem é o pastor dele. Eu sei qual é a visão, a missão e os valores da igreja. Mas quando aquele pastor de adolescentes ali começou a apresentar qual era a visão do ministério, quais eram os valores do ministério, qual era a missão do ministério, eu pensei assim, isso não vai dar bom. Porque o pastor ele tem uma visão, mas agora o líder do ministério tem outra visão. Por isso que é de suma importância esse alicerce para a sua igreja. Talvez você não tenha ainda. Então, pastor, você vai precisar orar, você vai precisar buscar, você vai ter que ir para Deus, você vai ter que receber isso do alto do Senhor. Talvez você tenha isso já, mas está dentro de você, só você sabe. Você precisa deixar isso muito bem claro, porque isso vai servir de guarda-chuva para você. Todos os outros ministérios da casa, de jovens, adolescentes, de serviço, tudo, ele precisa nascer debaixo desse guarda-chuva que você, como pastor, tem, da visão, da missão e dos valores. Então, isso é de fundamental importância, esse guarda-chuva. Algo também importante que nós entendemos que precisamos estabelecer dentro de uma igreja com propósito, uma igreja saudável. E eu falo isso com muita experiência. Nos últimos anos eu tenho viajado muito e conhecido muitos lugares, em especial Estados Unidos, visitando igrejas e conhecendo muitos lugares. E você vê muita excelência nos lugares nos Estados Unidos. Muita excelência que inclusive trouxemos para cá, muitas coisas que aplicamos aqui. Eu lembro desde da reforma nesse templo, quando numa viagem eu fiz aos Estados Unidos em 2016, quando eu voltei, conversei com o Luciano, com a nossa equipe, dizendo, olha, vamos mudar a planta do prédio, porque cadeiras, nós não tínhamos esse hall de entrada, aqui o lounge, nós não tínhamos esses corredores laterais, e o templo aqui era para quase 3.000 pessoas, e nós perdemos em torno de 800 cadeiras para fazer essas mudanças, porque eu lembro que voltando de lá, eu falei, olha, eu percebi isso que em todas as igrejas grandes, conhecendo as igrejas do Brasil, toda igreja grande, o fundo dela era como se fosse uma feira, todo mundo conversando, falando, rindo, criança correndo. Então eu falei, olha, vamos criar esse corredor que eu vi em outras igrejas, onde as pessoas podem, quando vão ao banheiro, quando vão, enfim, uma criança chorando, algo assim, elas circulam nesses corredores, elas podem conversar, o barulho não atrapalha o culto, como um hall muito bom para a gente ter uma cafeteria, um espaço agradável para os irmãos. E a gente aprendeu muita coisa com relação à excelência, mas algo que me deixou muito triste quando eu estava fazendo essas visitas, e faço até recentemente, agora esse ano também, fui com uma equipe aqui da igreja fazer algumas visitas, foi que a igreja americana, ela possui muita excelência, mas ela perdeu a presença. Você viu os cultos muito curtos, eram palavras curtas, louvor curto, era muita performance, e pouca unção, pouca graça, pouco favor. Eu lembro que numa das viagens a gente ficou muito frustrado, porque o lugar onde a gente sentiu mais a presença de Deus, e passamos por várias igrejas grandes, não foram nas igrejas, foi no Museu do Billy Graham. Nós entramos chorando no Museu do Billy Graham, vendo a história dele, o que ele havia feito, e saímos chorando daquele lugar, porque realmente ali sim nós vimos muita presença de Deus. Então, isso é algo também fundamental, que eu acredito que toda a igreja precisa ter. Precisa sim ter muita excelência, mas você não pode abrir mão da presença. A presença é fundamental. A palavra de Deus fala que Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel era alguém que ele tinha excelência e presença sobre a vida dele. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, ele orava, ele buscava a presença. E nós não abrimos mão disso nos nossos cultos, oração, encerramos agora recentemente 100 dias de oração interruptos, 100 dias de oração. Não só isso, a gente também tem vigília todo mês, nós temos oração antes dos cultos. Nas últimas 2 vigílias que nós fizemos, a penúltima, pessoas voltaram embora, porque não tinha lugar para ficar na vigília, isso que era da meia-noite às 6 da manhã. Na última, tiveram que fazer inscrições para participar de uma vigília, pode isso sim, e acabou 15 dias antes as inscrições da vigília. Então, você vai perceber isso, essa atmosfera de oração, palavra, Bíblia. Então, entendemos isso, que um desses pilares é a presença. Daniel capítulo 6, como eu falei, a Bíblia fala que Daniel era alguém que orava, jejuava, buscava a presença. Mas Daniel também tinha sobre ele um espírito de excelência. No capítulo
6, no versículo 1 ao 3, a palavra fala que Daniel tinha um espírito de excelência sobre ele. E é isso que precisamos também entender, que isso é um outro pilar importante para nós termos dentro das nossas igrejas. Presença e excelência. Essas duas coisas. Uma não é mais importante do que a outra. Porque também eu conheço muitos lugares com muita presença, mas com muito pouca excelência. Então as pessoas também não ficavam naquele lugar, porque não tinham ali como você permanecer muito tempo naquele lugar. Então, você percebe isso aqui na Alcance, e é algo que a gente trabalha e tem trabalhado em todas as igrejas nossas, e aonde eu estou, aonde eu posso, eu gosto sempre de motivar os pastores, dizendo, trabalhe a presença e a excelência na sua igreja. Agora, porque o que é importante para você, né, pastor Sênior? O que é importante para você dentro disso? Uma coisa ou outra, as duas são importantes. Precisamos presença e excelência. Algo importante também, uma igreja com propósito, uma igreja saudável, uma igreja que precisa avançar e crescer. Você precisa ter as pessoas certas no lugar certo. Algo fundamental é saber escolher as pessoas para estarem à frente de cada departamento e de cada área da sua igreja. A Bíblia fala de Bezalel, a Bíblia fala que o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento e de todo artifício. Sabe, algo importante e principal para nós é procurarmos, orarmos a Deus. Entendemos que isso é fundamental e de muita importância, escolher as pessoas certas e colocar no lugar certo. Sempre falo que não existe pessoas erradas, existe pessoas certas em lugares errados. Você pode pegar até alguém muito bom, alguém até com muita competência, mas se colocar essa pessoa no lugar errado, não vai dar certo. Sabe, eu lembro que uma experiência que a gente teve aqui na igreja alguns anos atrás, vou falar hoje já que ele está aqui, meu pastor, e um dia eu estava conversando com ele, porque quando nós, assim que começamos a transição, a primeira pessoa que eu e a Adri oramos, né, e começamos a buscar ali para a gente começar a formar a nossa equipe agora, dessa transição, equipe que nos ajudaria, não só uma equipe pastoral, mas uma equipe executiva também, que pudesse nos ajudar na execução das coisas, que isso é super importante, você ter a tua equipe pastoral, que são os homens, mulheres que vão estar ao seu lado, orando, jejuando, buscando a palavra, mas uma equipe executiva, que nós temos a equipe criativa de operações, então tudo que acontece na parte espiritual, onde nós como pastores oramos, entendemos aquilo que queremos fazer, conferências, eventos, depois isso é levado para essa equipe criativa de operações, que é uma equipe executiva, onde eles trabalham para executar. Os pastores não ficam decidindo qual é a cor da arte da reunião, elas não ficam definindo qual é a letra, qual é o tamanho, o que vai ser feito, porque tem uma equipe para isso. Mas eu lembro que logo no início dessa transição, começamos a orar, e eu e a Adri oramos e sentimos de convidar a Denise para vir nos ajudar na secretaria de células, porque quando a gente estava nesse processo da transição, uma das coisas que o Luciano havia falado, numa pergunta que eu fiz para ele, era qual era ali, o que tinha no coração dele que ele não havia conseguido naquele tempo ainda implantar, de uma forma que ele gostaria de ver agora funcionando bem. E ele falou, acho que as células é algo principal, por isso até ele começou me colocando como líder ali de todas as células, para a gente, da Secretaria de Células, para a gente começar a ajustar isso. Mas eu lembro que um tempo depois, um dia, a gente sentou e eu fui prestar conta para ele, como faço isso até hoje, prestar contas, isso é importante. Você precisa entender que sempre, por mais que você seja o primeiro, e muitas vezes você é o segundo, eu posso ser o primeiro da Alcance, pastor sênior, mas eu sou o segundo dentro de uma escala onde eu tenho um pastor sobre a minha vida, e eu gosto disso, eu faço isso, presto contas, e eu estava lá nessa prestação de contas com ele, e eu falei, olha, lembra que nós saímos de tantas células para tantas células, a gente saiu de tantos supervisores para tantos supervisores, e eu contando isso para ele ali, ele olhou para mim, o Luciano não parece, tá? Ele é todo sério, mas ele é muito engraçado, pastor Luciano, ele é muito engraçado. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, você está se gabando aí dessa secretaria de célula, que agora está tudo arrumado, agora está tudo organizado, agora tinha relatório, aquela coisa toda, mas você não fez nada disso. Quem fez foi a Denise que fez tudo, e você fica se gabando aí. Eu falei, olhei para ele, falei, você tem razão.
foi tudo a Denise que fez. Só que ela estava há 10 anos aí na igreja e você nunca olhou para ela. Olhar ele olhou, só não botou na secretaria de célula, né? Porque a Denise estava desde 2005, quando nós começamos a igreja, lá na garagem de casa. Então ela já tinha uma história com a gente de 10 anos. Então, sabe, queridos, entender isso, de você escolher a pessoa, né? Como fazer isso, né? Oração, acho que é o primeiro passo, é a oração. Você precisa orar. Jesus passou a noite orando para escolher os seus discípulos, né? Lucas 6, 12 ao 13 fala isso, que ele passou ali, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre deles, os quais deu também o nome de apóstolos. Ore muito, busque saber, escolher e colocar essa pessoa no lugar certo. Mas também, se preciso for, você pode aplicar testes com essa pessoa que você vai colocar à frente de um departamento ou de uma área, né? Testes de personalidade, de vocação, são super importantes para isso também. Primeiro a oração, esse é o ponto de partida. Mas também você pode usar isso de algo, né, simples, ali que você faz ali um teste de personalidade, você já consegue identificar aquela pessoa. Por exemplo, você está querendo colocar ela em uma área para desbravar aquela área, e ela não é uma pessoa desbravadora, ela é uma pessoa colonizadora, é alguém que sabe executar muito bem, mas sabe executar uma tarefa dada que você tem que passar tudo para ela fazer. Outros não, tem outro perfil, que você não precisa, que ela não tem o perfil de executar, mas ela tem o perfil de desbravar aquilo. Então, você precisa entender, isso é super importante. Colocar pessoas certas nos lugares certos. Parece simples, mas não é. Por isso, é de fundamental importância. Temos a igreja que construímos a partir do time, da equipe que temos. Temos a igreja que temos a partir... A igreja que temos é a igreja que construímos a partir do time que temos, da equipe que nós montamos. Por isso, precisa investir tempo em capacitação, crescimento constante, sabe? Isso é de fundamental importância. Ok, você estabeleceu sua visão, missão e seus valores, muito bem claro. Começou a escolher as pessoas certas e colocar nos lugares certos. Agora o que você precisa fazer? Criar e manter uma cultura. Isso é fundamental. Criar e manter uma cultura não é simplesmente você colocar métodos para elas, porque o método você coloca na mente, a cultura você implanta no coração dessa pessoa. Sabe, então, modelo, método, você vai sempre colocar na mente da pessoa, mas a cultura é só no coração dela. Isso vai levar tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, que nós temos visto isso aqui na nossa igreja. A cultura, ela devora a estratégia sempre no café da manhã, quando você tem uma cultura forte. As pessoas podem até chegar, muitas vezes, querer trazer algo. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu já vejo os próprios líderes nossos, não só pastores, não só diáconos, não só supervisores, líderes de célula, dizendo, não, isso não faz parte da cultura da Alcance, isso não vai dar certo. Nós pensamos de uma outra forma. Às vezes algo até lícito, algo até bom, porque ela veio de algum lugar e nesse lugar funcionava daquela forma. E ela quer chegar, às vezes, aqui e colocar isso para nós. E isso não passa. Por que não passa? Porque essa cultura, cada vez mais, ela está muito forte. Agora, como vem essa cultura? Muita conversa, muito treinamento, muita reunião, sabe? Cartilha não é o suficiente, simplesmente você dar uma cartilha e falar, olha, faça isso, faça aquilo outro. Então, eu lembro que quando nós começamos a implantar aqui a cultura do voluntariado, que hoje a gente tem sido referência para muitos lugares, mas durante muitos anos não fomos. Eu lembro que o Luciano, né, e desde que eu conheci o pastor Luciano, mais de 20 anos, ele me dava sempre uns VHS ou fita, cassete, falava assim, ó, eu vi essa mensagem, eu quero que você ouça também, ou eu li esse livro, eu quero que você leia ele também. Agora, na modernidade, ele manda os links, né, ó, assista essa palavra aqui que eu ouvi de alguém, eu quero que você conheça esse pastor, esse ministério. E ele sempre foi assim, na hora do discipulado, de dar algo ali para a gente também, não só da conversa, mas algo para a gente crescer. Eu lembro que um dia ele me deu um livro sobre voluntariado, do pastor Costa Neto. Quando ele me deu aquele livro, eu falei, voluntariado? Não, isso aqui deve fazer para fazer o povo trabalhar, o povo nosso já está cansado, deve ser mais um livro daquele que manda as pessoas trabalharem. Eu lembro que eu coloquei e deixei de lado.
estava no antigo templo ainda, um dia pela manhã, orando, e antes de orar, antes de ir para o período da oração, nós tínhamos um período todo dia pela manhã de oração. Antes de passar, eu passei no meu escritório e eu vi aquele livro assim. Ele estava ali, eu falei, olha, eu vou aproveitar hoje no devocional e vou ler esse livro. E eu lembro que eu sentei ali, a igreja, no período da oração, ela ficava toda escura, só tinha as arandelas. Eu sentei bem no canto, embaixo de uma arandela, para não acender as luzes da igreja, e eu comecei a ler o primeiro capítulo, e eu comecei a ler o segundo, e eu li o livro todo sentado ali naquele momento. Quando eu li aquele livro, algo entrou no meu coração, entendendo que nós precisamos implantar essa cultura, de não só mandar fazer, mas o porquê fazer, como fazer, com o coração correto. Então, nós começamos ali a criar essa cultura do voluntariado, a começar por nós, pastores, porque eu não posso exigir algo da minha igreja que eu mesmo não faça. Eu sempre digo algo aqui, não existe nada nessa igreja que eu já não fiz, não só eu, quando eu falo eu, estou falando dos meus pastores também. Não existe nada nessa igreja que nós já não fizemos ou estamos fazendo, porque já passamos por todas as áreas, já servimos em todas as áreas também. Então, essa cultura forte, ela vem, quando você tem uma cultura forte, o resultado é bom. Uma cultura fraca, o resultado é ruim. E para implantar essa cultura, começou por nós. Então, novamente, fizemos uma transição ali de pessoas e começamos a organizar essa questão do voluntariado, da treinamento, colocar pessoas certas no lugar certo. Então, algo fundamental que eu e você precisamos ter é criar e manter essa cultura. Não é simples, não é fácil. Não é qualquer um que consegue fazer também. Por quê? Porque ela exige tempo. E nós, a necessidade, o ministério, às vezes o próprio resultado que nós queremos alcançar rapidamente, faz a gente começar bem, mas daí parar, por achar que aquilo não vai trazer resultado. Então, entendemos que isso era fundamental para nós. Sabe, querido, algo importante também, gestor cuida de pessoas, pessoas cuidam de processos, e processos bem executados, o resultado é só uma consequência. Então, quando você estabelece isso dentro da sua igreja, dentro da sua organização, colocando pessoas, no lugar certo, debaixo da visão, missão e valores que você tem, esse gestor ele vai cuidar das pessoas, e essas pessoas elas vão cuidar desses processos, e esses processos bem executados com excelência, o resultado é uma consequência. E algo aqui, caminhando aqui já nessa palavra para a gente concluir, algo importante para nós líderes, precisamos ter também a cultura do feedback. Você precisa saber o estágio atual das suas ovelhas. Você precisa sentar com a sua equipe e ter o retorno. Foi bom? Foi ruim? Como está sendo aquele novo projeto que fizemos? Agora, qual é a maior dificuldade nossa, de pastores? Ou uma grande dificuldade nossa? É quando nós sonhamos com algo, queremos fazer algo, e aí aquilo não deu certo, e alguém chega e fala assim, ficou muito ruim. Normalmente, a primeira pessoa que fala isso para nós, que algo foi ruim, é a nossa esposa, né? Ela é a mais corajosa de todos. Depois é os filhos. Porque realmente às vezes as pessoas, não, eu não vou falar que a palavra foi ruim, não, eu não vou falar que isso não foi legal, não, eu não vou falar que a conferência não foi boa, não, eu não vou falar que isso não vai dar certo, porque eu vou chatear ele, vou chatear ela. Mas aí nessa hora que a esposa chega, ele sempre fala, olha, não foi bom. Os filhos também fazem isso. Mas não pode ficar isso só a cargo da esposa e dos filhos. Você precisa ter uma equipe. E essa equipe, se ela realmente lhe protege, ela vai dizer sempre a verdade para você. Numa reunião que eu estava com a nossa equipe, eu disse assim, eu quero saber de todas as coisas da igreja, as boas e as ruins. Vocês só estão me trazendo coisas boas, eu quero saber das ruins, não me poupe. Por quê? Porque eles, muitas vezes, bem intencionados, com o coração bem motivados, querem nos poupar das coisas ruins. E eu falo, não, eu preciso saber das coisas ruins que estão acontecendo. E essa cultura do feedback, ela é difícil para nós pastores, porque muitas vezes toca no nosso ego, toca no nosso projeto, toca no nosso eu. E aí você não quer, muitas vezes, baixar a guarda para dizer assim, bom, não, isso não, você tem que entender, é dessa forma mesmo.
Então, por isso, nessa hora, quando você tem a cultura do feedback, o que acontece? Você começa a olhar com uma outra perspectiva aquilo que está acontecendo. Você para, que às vezes até aquilo que é bom, que você estava fazendo, mas a forma, o jeito, como, não era daquele jeito, a tua equipe está ali para te ajudar. E o feedback, ele faz você alinhar de novo, e aquilo que talvez você já até ia desistir, não, você coloca de novo no curso certo, correto, e aquilo funciona. Sabe, isso é super importante, eu tenho aprendido isso aqui, e eu tenho ensinado também a nossa equipe, que isso é fundamental para você formar seu time, formar a sua equipe. Quero dar aqui para você algumas dicas, para você, pastor, líder que está aqui, para você formar a sua equipe. Quero chamar dos 5 Cs para você formar a sua equipe. Primeiro C é o coração. Segundo, caráter. Terceiro, competência. Quarto, comprometimento. E quinto, chamado. Eu entendo que o coração é o principal para você, de alguém para você formar a sua equipe, para você formar as pessoas que estão ali próximo a você. Porque às vezes elas podem até ser pessoas boas, ser comprometidas, elas podem ser até ter caráter. Eu não estou falando aqui até de pessoas que às vezes são lobo no meio das ovelhas. Não, pessoas bem intencionadas, com chamado, comprometidas, com competência, mas não tem seu coração. E se ela não tem seu coração, em algum momento ela vai deixar você. Em algum momento ela vai seguir o caminho dela. Então, 5 Cs para você montar a sua equipe. Se você não anotou, anota aí. Coração, caráter, comprometimento, competência e chamado. Isso é fundamental. Quando você encontrar pessoas assim, traga para o seu time, traga para fazer parte ali da sua equipe. E tudo parte do coração. Eu sempre falo, e é uma das coisas que eu tenho mais sondado nos dias de hoje, nesses tempos, é o meu coração. Como está o meu coração para com o meu líder? Como está o meu coração para com a minha equipe? Como está o meu coração para com os meus liderados? Porque tudo parte do coração. Se o coração não está bom, nada fica bom. Mas se o coração está bom, ainda que tenha outras coisas que não estão tão boas, elas vão ficar boas. Então, por isso, quando você estiver formando a sua equipe, na sua oração, comece a orar e falar: Deus, me dê homens e mulheres com o coração conectado ao meu. Não só a mão. A mão é importante porque a mão significa o trabalho, o serviço, mas mais do que o trabalho, mais do que o serviço, o coração. Porque se uma pessoa ela só tem a sua mão, se ela só dá o trabalho, em algum momento ela vai deixar você. Agora, se ela tem o coração, ela vai estar sempre, o tempo todo com você. E para eu concluir, para a gente orar, 3 conselhos que eu acredito que nós, pastores e líderes, precisamos todos os dias olhar e dizer: olha, isso eu não posso de maneira nenhuma deixar de lado e olhar como algo fundamental. A primeira delas é: honre a sua liderança. Sabe, é fácil talvez eu falar sobre honra quando o Luciano não está, quando o meu pastor não está, ou quando ele não ouve. Mas aqui a nossa equipe sabe, os pastores da casa sabem, o quanto nós honramos a nossa liderança. E algo que eu tenho dito para todos eles, e algo muito importante, e um grande erro, que eu já vi algumas pessoas que assumiram legado, assim como eu assumi o legado do Luciano e da Kelly, para dar continuidade àquilo que eles iam fazendo, é que em algum momento, por a gente fazer obras maiores do que aqueles que nos antecederam, nós achamos que somos maiores. E esse é um grande erro que muitos líderes têm cometido nos dias de hoje. E eu oro e falo: Deus, não me deixa cair nessa tentação. Porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores que Ele. Amém? Obras maiores nós podemos fazer, mas você nunca vai ser maior que Jesus. O seu líder, e eu vou pegar aqui o nosso exemplo de liderança, quando nós fizemos esse processo de transição, talvez nós tínhamos aí 800, 1.000 pessoas, eu acho que nós tínhamos em torno aí talvez de 1.000 membros, vou colocar assim, 800, 1.000 membros. Hoje, 5.000, quase 6.000 membros. Uau, eu posso olhar e falar assim: eu sou maior do que o Luciano agora, eu sou melhor do que ele. Não,
Eu posso até fazer obras, feitos maiores do que ele, mas eu não sou maior do que o meu líder, eu não sou maior do que o meu pastor. Eu honro a unção que tem sobre a vida dele, ele sabe disso. Não estou falando aqui, gostei dele estar aqui hoje. Eu honro o que tem sobre a vida dele. Por quê? Porque esse é o principal segredo. Eu sou um homem limitado, com pouco conhecimento, com pouca sabedoria, mas eu acredito e eu tenho certeza que uma das grandes coisas que eu aprendi ao longo do tempo foi me colocar sob submissão. Eu conheço homens com muita mais capacidade que eu, muito mais inteligentes do que eu, que pregam muito melhor do que eu, falam muito melhor do que eu, mas estão aí, vagando, perambulando, porque não conseguem submeter uma autoridade. Então, a primeira coisa é, sempre honre a sua liderança. A segunda, cuide da sua família. Sem família, tudo que você fizer na igreja é perdido. Cuide da sua família, dos seus filhos. Cuide da esposa. Invista no seu relacionamento familiar. Porque não adianta você acabar sendo até um bom pastor, um bom executivo, um bom profissional, e a sua família, ela está em pedaços. E terceiro, e talvez o mais importante, tenha muito tempo com Deus. Se você não tiver tempo com Deus, você vai ser apenas mais um líder. Mas se você tiver tempo com Deus, você vai ser um líder ungido pelo Espírito Santo. E aí você pode ter certeza que Deus, você tendo tempo com Ele, Ele tem tempo com você. Você tendo tempo com Ele, Ele, a graça, o favor, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te encorajar, vai te dar sabedoria. Então, para eu concluir, esses 3 conselhos para um ministério, para uma igreja, ela cumprir seu propósito, ser saudável, ser bem-sucedida, honre sua liderança, cuide da sua família e tenha tempo com Deus. Amém?